Boa tarde a todos. Vamos começar agora o bloco de ortopedia do programa Saúde em Dia. Meu nome é Pedro Jaqueto, sou especialista em joelho e trauma esportivo e hoje a gente vai falar de uma coisa muito comum que chega nos consultórios, que é a condromalácia. É muito comum a gente pegar no consultório um paciente que chega reclamando de dor no joelho, tá? Geralmente ele se queixa de uma dor para subir e descer escadas, uma dor que geralmente acontece quando está fazendo atividades de membro inferior, como agachamento, afundo. E essa dor é uma dor caracterizada por ser uma dor anterior do joelho. Essa dor ela pode vir acompanhada de algumas outras alterações. Ela pode vir acompanhada de algum estalido no joelho, ela pode vir acompanhada de algum inchaço no joelho e geralmente ela acontece quando a gente flexiona esse joelho, tá? Na maioria das vezes essa dor ela é causada por algum distúrbio mecânico, biomecânico que a gente fala. Então é muito comum a gente ver esse tipo de alteração em dois tipos de paciente. Um paciente que tem uma vida sedentária, mas geralmente esse paciente tem uma dor mais leve, e num paciente que já está adaptado a uma vida de academia. Geralmente esse paciente já faz atividade para fortalecimento de membro inferior, e isso é o que causa grande dúvida. Se essa patologia seria causada por alguma fraqueza muscular, algum distúrbio muscular, e é isso que a gente vai tentar explicar agora para vocês. Bom, então a mulher ela tem uma chance maior de apresentar condromalácia do que o homem, tá? Numa proporção basicamente de 5 mulheres a cada 2 homens, tá? E por que a mulher apresenta mais isso aí? A mulher já tem algumas alterações genéticas que proporcionam essas alterações biomecânicas que levam a essa condromalácia, tá? Então a tendência da mulher é ter um valgo um pouquinho maior, tá? O valgo é quando a gente tem essa perna um pouquinho mais para dentro, o joelho mais fechadinho, tá? E isso proporciona essa alteração biomecânica e vai proporcionar também essa hiperpressão da patela. Isso também está muito relacionado ao que a gente chama de valgo dinâmico. O valgo dinâmico é uma alteração entre a musculatura da coxa, a musculatura principalmente do quadríceps, com a musculatura do quadril. Isso faz com que em qualquer movimento de apoio ou de desaceleração, o paciente tende a jogar o joelho para dentro e isso faz com que um vetor de força tenda a jogar a patela para fora e isso vai causar essa hiperpressão, provocando o que a gente chama de condromalácia. Bom, então a condromalácia ela é uma alteração na biomecânica do membro inferior e ela está relacionada à alteração entre a musculatura do quadril e a musculatura da coxa, tá? Principalmente do quadríceps. Então, na maioria das vezes, ela está relacionada a um desequilíbrio muscular entre a musculatura anterior, que é formada pelo quadríceps, e a musculatura posterior da coxa, tá? Nos pacientes que estão acostumados a fazer a atividade física, a academia, isso é mais comum, tá? Então existe uma relação entre a musculatura anterior e a musculatura posterior. E quando a gente perde essa relação proporcional, que geralmente é em torno de 60%, ou seja, a musculatura posterior tem que ser 60% da musculatura anterior, a gente tem uma hiperpressão da patela que acaba machucando essa cartilagem aqui, tá? Então imagina que a patela está em contato aqui com o fêmur, exercendo uma hiperpressão nessa região, e essa hiperpressão vai machucar essa cartilagem, que é o que vai causar essa dor no paciente, tá? Então essa alteração da relação e proporção da musculatura é mais encontrada em pacientes que já fazem atividade física, pacientes corredores, e que já têm uma musculatura condicionada, tá? Mas não uma musculatura que esteja equilibrada, tá? A condromalácia ela também acontece em pacientes que não estão habituados a fazer nenhum tipo de atividade física. E essa dor nos pacientes que geralmente não estão habituados na atividade física acontecem principalmente quando o paciente fica muito tempo sentado. Então essa dor que a gente caracteriza como, já tem um nome conhecido como a dor do cinema que a gente fala, que é onde o paciente fica
muito tempo sentado e na hora que ele vai levantar, ele sente essa dor no joelho, tá? Essa dor geralmente está relacionada a uma fraqueza já do quadríceps, que é essa musculatura anterior, tá? E da mesma forma comentada do outro paciente, essa fraqueza do quadríceps vai fazer com que haja essa hiperpressão aqui e haja o amolecimento dessa cartilagem, tá? A condromalácia, por definição, significa isso. Condro significa cartilagem e malácia significa amolecimento, tá? Então a condromalácia nada mais é do que o primeiro grau de lesão da cartilagem. E desse modo, a gente falando da cartilagem da patela, existem mais 3 graus de lesão. O grau 1 é a condromalácia, o grau 2 são fissuras que aparecem ali na cartilagem, o grau 3 são erosões que ainda não chegam no osso subcondral, que é o osso que fica logo abaixo ali da cartilagem. E o grau 4 são erosões ou buracos ali na cartilagem que já atingem o osso subcondral, já dão edema ósseo e isso já é bastante dolorido, tá? E vai causar outras alterações aí que podem levar a um final um pouquinho mais trágico, vamos dizer. Bom, então aqui a gente tem uma representação do que é um joelho, a gente está vendo um joelho aqui de lado, tá? Então a gente tem as estruturas, que aqui é o fêmur, aqui é a tíbia, aqui é a patela, esse é o músculo do quadríceps e esse é o tendão patelar, tá? Então, conforme eu havia dito, é uma alteração, na grande maioria das vezes, entre a musculatura anterior e a musculatura posterior, tá? O que faz com que a patela tenha uma hiperpressão contra o fêmur e acaba machucando essa cartilagem da patela e do fêmur também. Aqui nesse outro desenho a gente já vê um esqueminha onde já há esse comprometimento da cartilagem, já tem uma lesãozinha tanto da cartilagem da patela como da cartilagem do fêmur. Então o diagnóstico da condromalácia ele é feito no consultório, a partir da história colhida do paciente e do exame físico. O exame físico a gente vai encontrar um paciente que vai ter dor anterior no joelho, é uma dor caracterizada também por, às vezes, um inchaço nesse joelho. E os testes provocativos cartilaginosos vão causar dor também nesse paciente, tá? Depois desses exames que a gente pode constatar no consultório, no próprio exame físico, a gente pode pedir alguns exames complementares. A ressonância é o exame padrão ouro para a gente analisar qual tipo de lesão que está essa cartilagem e, consequentemente, realizar o tratamento devido. Então, o paciente vai realizar a ressonância e, a partir disso, a gente vai ter uma noção exata de como está essa lesão da cartilagem e ver qual vai ser o tipo de tratamento mais adequado para esse paciente. E como que a gente trata esse tipo de patologia? Bom, o tratamento, na grande maioria das vezes, é um tratamento conservador. O paciente que tem a condromalácia é um paciente que geralmente vai ter o quadríceps um pouco inibido, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é tentar reativar essa musculatura, tá? Então, o paciente ele vai para a fisioterapia, vai ser feita uma eletroestimulação, essa musculatura vai tentando ser acordada, ao mesmo tempo que vão sendo feitas algumas atitudes anti-inflamatórias ao paciente, alguns exercícios que vão ajudar a desinflamar esse joelho que está um joelho inflamado. E depois que esse paciente for melhorando dessa dor, a gente vai visar o fortalecimento dessa musculatura, tá? A gente pode usar também um aparelho ou uma avaliação que a gente chama de avaliação isocinética, que é uma avaliação onde o paciente vai fazer alguns exercícios. Isso vai ser jogado para um computador que vai nos dar as informações em gráficos, em planilhas, de como está essa musculatura do paciente. E com isso a gente consegue ter um mapa de como está essa disfunção muscular do paciente. Então a gente consegue ver, comparando geralmente a musculatura de um membro com o outro e a própria musculatura extensora e flexora. Então a partir disso a gente vai fazer uma reabilitação, sempre com um profissional muito bem treinado, sabendo o que está fazendo, para que a gente consiga recuperar e botar esse paciente para voltar a fazer as atividades que ele tanto deseja. Quando o paciente ainda se encontra nesse período inflamatório, a gente também pode fazer o uso de uma substância que a gente chama de ácido hialurônico, tá? Ou viscosuplementação. O que é isso? É uma infiltração de um líquido que vai simular
o líquido do joelho, ele vai agir ali como um líquido anti-inflamatório, ele vai absorver impacto, vai nutrir a cartilagem e vai ajudar nesse processo de recuperação do paciente. Então, facilitando assim esse processo desinflamatório, tá? Ou anti-inflamatório, e assim sucessivamente a gente vai fazer com que o paciente consiga chegar ali para fazer uma reabilitação e um fortalecimento para ganhar essa musculatura que a gente deseja. E como você aí em casa vai saber se você tem esse tipo de distúrbio ou não? Obviamente, o diagnóstico deve ser feito por um médico, através da história clínica do paciente, do exame físico e o uso de exames complementares. Mas é muito comum, se você em casa sente uma dor anterior no joelho, ao agachar, a descer e subir escadas, durante a academia, para realizar atividades como o agachamento, o afundo, tá? Aquela dor anterior do joelho que realmente vem durante a flexão ali forçada, geralmente quando a gente está com alguma carga sobre o joelho, tá? Essa é a dor mais característica da condromalácia, aquela dor anterior do joelho. Então, se você tem esse tipo de dor, nos procure, a gente pode conversar, tirar todas as dúvidas e ver se realmente isso pode ser esse distúrbio que a gente dá o nome de condromalácia. Bom, por hoje é só, gostaria de agradecer a todo mundo. Nos sigam nas redes sociais. Qualquer dúvida, envie sua dúvida para o nosso WhatsApp, que a gente tem todo o prazer de responder para vocês. E nos vemos no próximo sábado, às 13h30, aqui nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Obrigado.